No início de 1991, Angelines Fernandes era uma das figuras centrais do programa mais bem-sucedido do México, Chespirito. Apesar de fazer parte do elenco há anos, ela encarava cada cena como se fosse a primeira. Isso inspirava seus colegas e divertia o público. A atriz estava bem no programa e não pensava em parar até que sua saúde começou a fraquejar. Ela costumava se sentir mal antes de gravar uma cena, embora conseguisse dar o seu melhor. Quando a situação se tornou insustentável, ela procurou um médico e o diagnóstico não deixou dúvidas. Ela tinha câncer de pulmão. Era uma desgraça que, na verdade, não a surpreendeu, já que ela nunca conseguiu largar o cigarro. Ela fez os tratamentos necessários e contou com o apoio de Paloma, sua filha e fiel companheira, mas as dores ficavam cada vez mais intensas. Com muita tristeza, ela teve que se afastar de Chespirito e da atuação em geral. Logo, o programa também terminou. Durante os 3 anos seguintes, Angelines sofreu um declínio irreversível, embora isso não a tenha impedido de realizar seu último desejo. Mas não vamos nos adiantar. A cultura popular sabe nos dar todo tipo de astros mirins, e alguns dos mais lembrados pertencem ao mesmo programa. Chespirito. O idealizador e figura principal era Roberto Gomes Bolaños, mas todo o seu elenco era igualmente notável. Em especial a atriz que deu vida à Dona Clotilde, uma eterna apaixonada que ficou famosa por um apelido inesquecível. Por trás dessa artista virtuosa e célebre, havia uma história de sobrevivência, coragem e resiliência que a levou dos conflitos bélicos aos sets de filmagem. Qual foi o papel dela na Guerra Civil Espanhola? Como ela criou o personagem que a transformou em uma estrela? Como foi o relacionamento dela com o ator que interpretava Dom Ramon? Até que ponto seus vícios a levaram a um destino fatal? Por que o personagem gerou polêmicas? Conhecer as respostas a essas e outras perguntas significa voltarmos ao dia 25 de março de 1994, o dia em que morreu a bruxa do 71. Antes de começar, quero saber se vocês estão assistindo a nova série sobre a história de Chespirito e, se sim, qual a opinião de vocês? O que vocês acham? Está boa ou ruim? Quero saber a opinião de vocês. Lembro que aqui no canal temos vários vídeos sobre o mundo de Chespirito. Sobre o dia exato em que Chespirito e Dom Ramon morreram, temos muitas informações e fizemos especiais a respeito. Se ainda não viram, deixarei o link no final. Procurem lá, pois já estão disponíveis. Vamos começar. A vida de Angelines Fernandes Abá começou longe dos holofotes dos palcos e até mesmo do México. Ela nasceu em 30 de julho de 1924 em Madrid e foi em sua terra natal que descobriu seu gosto pela atuação. Quando criança, ela já participava de peças de teatro, gostava disso e pensou que poderia fazer carreira nos palcos. Por isso, aos 12 anos, já era uma jovem promessa, mas seus sonhos colidiram com a realidade mais devastadora. Em 1936 começou a Guerra Civil Espanhola, que dividiu o país em 2 lados. De um lado, o Bloco Nacional, que pretendia derrubar a República para impor um governo autoritário. O general Francisco Franco liderava um exército composto por militares, grupos fascistas e grande parte da igreja. Eles ainda contavam com o apoio de Adolf Hitler e Benito Mussolini, mas do outro lado estava o grupo republicano que defendia o governo. Ele era formado, é claro, por republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas e principalmente pela classe trabalhadora. Angelines e sua família acreditavam e estavam prontos para lutar pela democracia. Aos 14 anos, ela se juntou aos Maquis, um grupo de resistência. Graças aos companheiros mais velhos, ela aprendeu a usar armas e a sobreviver nas montanhas diante do avanço do franquismo. Sua juventude não a impediu de se destacar entre os mais intrépidos, e logo ela se tornou uma verdadeira guerreira. Ela era dura, mas mesmo em seus tempos de luta, não perdeu o amor pela atuação. Nos poucos momentos de descontração, ela e outros atores combatentes entretinham os demais montando peças de teatro, principalmente comédias, para aliviar um pouco o clima de desespero. A situação de Angelines e dos seus piorou em 1939, quando a guerra terminou com a vitória de Franco e de seus homens. Sob seu comando, a Espanha mergulhou em uma ditadura que durou até 1975 e que perseguiu aqueles que haviam lutado em defesa da democracia. Esses foram considerados criminosos e fuzilados sem piedade. Assim, passaram a engrossar a lista de 500 mil de pessoas que pereceram durante o conflito.
A jovem sentiu muito perder seus irmãos de armas e soube que sua própria vida estava em perigo. A família não permitiu que ela ficasse um segundo a mais na Espanha e, em 1947, conseguiu se exilar junto com uma companhia de teatro. Mas não bastava ir para um país vizinho, ela teve que cruzar o Atlântico. Lá a esperavam situações e pessoas que mudariam sua vida para sempre. Após deixar a Espanha, Angelines e o resto da companhia de teatro tinham um destino definido: México. Porém, antes precisavam resolver a migração. Por isso, passaram alguns meses de 1947 em Havana, Cuba. Lá também se sentia um clima difícil devido ao governo de Fulgêncio Batista. A revolução de Fidel Castro ainda estava longe. Finalmente, naquele mesmo ano, Angelines e seus companheiros conseguiram resolver a documentação e aterrissaram em terras mexicanas. A mulher tinha consciência de que aquela nação havia passado por conflitos políticos delicados, por isso não sabia o que esperar. No entanto, tempos mais otimistas haviam começado. Parte da política do presidente da época, Lázaro Cárdenas, consistia em abrir as portas para os refugiados espanhóis. Estima-se que mais de 25 mil espanhóis conseguiram se beneficiar daquela iniciativa. Depois das dúvidas iniciais, Angelines percebeu que podia se sentir segura em seu novo lar. Nesse momento, outra pergunta surgiu: seria possível desenvolver uma carreira de atriz ali? Era óbvio que, por ser uma recém-chegada, ela teria que começar do zero, mas isso não a assustava. Afinal de contas, ela havia mantido a paixão mesmo em meio a uma guerra. A companhia montou peças de teatro e, aos poucos, conquistaram seu espaço na comunidade artística local. Resta dizer que o dinheiro nunca era suficiente, por isso a jovem teve que fazer outros trabalhos para comer e ter um teto. Os sonhos de viver da atuação se tornaram impossíveis para Angelines, até que conheceu Ángel Garaza, um ator espanhol que também havia fugido do franquismo. Ele já estava estabelecido na indústria local e queria ajudar seus compatriotas. O sujeito não demorou a reconhecer na futura bruxa de 71 uma jovem atraente, carismática e talentosa, Lisa, e simplesmente se convenceu de que ela tinha tudo o necessário para desenvolver uma grande carreira. O primeiro passo foi conseguir para ela uma audição para uma radionovela gravada na rádio XEW. Era um meio novo para Angelines, um meio novo e nada simples. Apesar de ainda manter o sotaque castelhano, ela praticou incansavelmente até começar a soar como uma mexicana qualquer. Dali em diante passou a ser chamada para radionovelas. Pouco tempo depois, Angelines também foi chamada para peças teatrais de outras companhias. Sua presença e energia no palco impressionaram os diretores de cinema. Tanto ela quanto qualquer ator do México sabiam que as melhores oportunidades estavam na telona, já que estava se desenvolvendo a chamada Era de Ouro do cinema mexicano. Toda semana eram lançados filmes de sucesso, de diferentes gêneros, mas com uma forte identidade nacional. Isso permitiu o auge da indústria cinematográfica mais poderosa da América Latina. Na verdade, o México tinha um Star System que não ficava devendo nada a Hollywood. Destacavam-se figuras do porte de Emílio El Índio Fernandes, Maria Félix, Pedro Armendáriz, Dolores Del Rio, Arturo de Córdoba e Pedro Infante. No lado da comédia, ninguém brilhou com tanta intensidade quanto Mário Moreno. Cantinflas. Graças a esse famoso comediante, Ángel Inés conseguiu seus trabalhos mais reconhecidos nas telonas. Embora no começo não tenha sido fácil para ela, já que havia se especializado em papéis dramáticos, conseguiu se soltar guiada por Cantinflas e relembrando seus tempos de montagem de peças. Durante a guerra, quando arrancar um sorriso de seus companheiros era tão importante quanto lutar contra os nacionalistas. Além de obter satisfação artística e econômica graças ao cinema, Ángel Inés conheceu grandes amigos. Durante as filmagens de Corona de Lágrimas, em 1968, conheceu Ramon Valdés, outro ator muito ativo na época. Ambos se deram bem imediatamente. Além de filmes e cenas, compartilhavam conversas, risadas e cigarros. Ambos eram fumantes, o que mais tarde complicaria sua saúde. Eram tão próximos que a imprensa especulou que havia um romance entre eles, algo que sempre foi negado por ambos. Cientes das dificuldades de seguir a carreira de ator, onde o desemprego podia ser comum, eles combinaram de se ajudar mutuamente sempre que fosse necessário. Apesar das gravações e turnês, Angelines manteve uma vida privada. Apesar de seu perfil discreto,
Não houve detalhes públicos sobre seus relacionamentos amorosos, mas ela formou uma família. Quando teve Paloma, sua única filha, ela se tornou sua companheira mais próxima. Em poucos anos, Angelines Fernandes se tornou uma das atrizes mais representativas do cinema daquela região. Embora tivesse amigos e colegas que a ajudaram, ela mesma conquistou continuidade no trabalho e respeito. Ainda assim, a mídia e a indústria não a consideravam no mesmo nível de uma Dolores del Rio. Ninguém, nem ela mesma, imaginava o status de fama que ela alcançaria. No final dos anos 70, Angelines era uma figura respeitada dentro da comunidade artística do México. Poucos intérpretes reuniam prestígio e popularidade como ela. No entanto, a boa fase começou a ter tropeços. A época de ouro havia terminado e milhares de artistas buscaram outros horizontes. Muitos buscaram refúgio na televisão, principalmente nas telenovelas, que atingiam um sucesso internacional tão impactante quanto os filmes de Elíndio Fernandes e Cantinflas. Ângel Inés seguiu esse caminho e primeiro atuou em Teresa. Depois passou a protagonizar A Família dos Seis e A Teia de Aranha, entre outras. Angelines conseguiu tranquilidade financeira no amplo catálogo de trabalho que as telenovelas ofereciam. Mas, como muitos no México e no mundo inteiro, percebeu um fenômeno que não parava de crescer. Chespirito, exibido pela Televisa, tratava-se de um programa de comédia composto por esquetes que deu origem a duas séries independentes, Chaves e Chapolin Colorado. O protagonista e idealizador era Roberto Gomes Bolaños, que havia se tornado uma celebridade. Angelines achava o programa divertido por sua leveza e humor inocente, mas nem por isso menos inteligente. Ela também gostou de ver no elenco seu querido Ramon Valdez, que em Chaves interpretava o seu Madruga, o vizinho ranzinza que nunca pagava o aluguel, embora se virasse para criar sua filha, a Chiquinha. Os amigos nunca perderam o contato e, em 1973, tiveram um de seus encontros habituais. Angelina o parabenizou pela conquista do reconhecimento. Valdez disse a ela que também poderia fazer parte do sucesso, já que Gomes Bolaños estava procurando novos atores para reforçar seu elenco. Ela não tinha certeza se seria adequada para esse tipo de comédia, mas ele conseguiu que ela tivesse uma entrevista com a produção. Sem dar nada como certo, Angelines foi a uma entrevista com Gomes Bolaños. O ator contou a ela que havia escrito o papel de Dona Clotilde, uma mulher que se muda para o apartamento 71 da vila. Era uma mulher solteira de meia-idade. Sabia-se pouco sobre sua vida. Ela brigava com as crianças e sentia-se atraída por seu Madruga, seu grande amor não correspondido. A atriz adorou o personagem. Isso lhe permitiria mostrar um lado mais leve e encarar novos desafios, como se tornar feia e, de quebra, contracenar com Valdez. Além de sua vontade, a decisão final era de Gomes Bolaños. Ele conhecia seus trabalhos no cinema, rádio e televisão e confiava em sua capacidade. Dizem que o que acabou convencendo ele foi o caráter firme e decidido da atriz. A nova vizinha precisava dessas características para conseguir piadas mais engraçadas com Chaves e seu Madruga. Angelina Fernandes foi contratada no fim da reunião. Para Chespirito, pulsava uma fonte sólida de trabalho e até uma oportunidade de diversão. Mas como Dona Clotilde seria recebida? O público gostaria de um novo personagem com aquele temperamento. Angelina Fernandes estreou em Chespirito em 1973. Desde sua estreia como Dona Clotilde, ela usou o estereótipo da solteirona amargurada para dar mais profundidade à personagem. A nova vizinha era dura e intimidadora, mas também não escondia um lado sensível. A química com Valdez atingiu seu ponto máximo. Os métodos para conquistar Dom Ramon, que incluíam cozinhar para ele e lhe dar presentes, nunca davam resultado. E aí surgia a comédia. Ela o chamava de meu rorro, que se tornou sua frase característica. Os amigos se divertiam gravando essas cenas, já que interpretavam anti-heróis muito diferentes deles na vida real. Angelines também teve uma química rápida com o resto do elenco, começando por Gomes Bolaños. Para o Chaves e a Chiquinha, Dona Clotilde representava um mistério que dava origem a toneladas de mitos. Inclusive, o menino costumava pensar que ela invocava o diabo e por isso a apelidou de Bruxa do 71, um apelido que também foi adotado pelos telespectadores que assim a chamavam na rua. A atriz não levou isso como uma ofensa, mas sim como um sinal da popularidade que havia conquistado por sua atuação. Ela não se deixou levar pelo sucesso e nunca se sentiu superior aos outros.
Assim como seus colegas, Angelines pôde interpretar outros personagens dentro de Chespirito, como Dona Natita, a vizinha do Chompiras. Ele mesmo não teve tanto impacto, mas permitiu que ela mostrasse que podia ser outros personagens dentro daquele grupo de trabalho. A incrível repercussão de Dona Clotilde também ficava evidente em cada turnê ou evento em que a equipe do Chespirito se apresentava. Circulavam fotos em que ela aparecia de óculos ou fumando como uma verdadeira estrela do rock. E de certa forma, ela e seus colegas eram astros do rock que transcenderam o público infantil para conquistar a cultura pop. Espectadores do mundo todo sintonizavam o programa para rir das piadas e absorver os bordões para usá-los no dia a dia. Graças a Dona Clotilde, Angelines conquistou o reconhecimento mundial que lhe faltava, mas junto com as alegrias também vieram algumas tristezas. Angelines Fernandes deixou a Guerra Civil Espanhola no passado, mas enfrentou outra batalha no set de Chespirito. A atriz tentava se concentrar em suas cenas como Dona Clotilde, mas não conseguia ignorar as tensões dentro do elenco, principalmente aquela que envolveu Gomes Bolanhos e Carlos Villagrán. O ator que imortalizou Kiko queria se tornar independente e levar o personagem, mas o líder deixou claro que os direitos eram dele. Como resultado, Villagrán ficou fora do programa em 1978 e teve que mudar o nome do personagem para Kiko com K, para seguir seu próprio caminho. Uma situação parecida aconteceu entre Gomes Bolanhos e Maria Antonieta de Las Nieves, que interpretava a Chiquinha. Ela manteve uma longa disputa judicial com o artista, embora só tenha conseguido registrar o personagem em seu nome em 1995. Por outro lado, Gomes Bolanhos formou casal com Florinda Meza, mais conhecida como Dona Florinda, de modo que ela passou a ter mais influência na produção. Angelines quis manter-se à margem dos problemas até que eles afetaram de perto seu amigo Ramon Valdez. Ele era pacífico e nunca gerava conflitos, mas desaprovava o clima de crescente desconforto dentro do grupo. O cúmulo foi quando Florinda Meza o acusou de ter vícios. Além disso, o ator sempre simpatizou com Villagrán e sua postura, por isso, cansado desse ambiente, Valdez pediu demissão. Angelines apoiou seu amigo, mas não pôde segui-lo. Ela precisava manter seu emprego e cuidar de sua filha. Também ajudava o bom relacionamento dela com Gomes Bolanhos e Meza, por isso continuou no programa. Apesar da decisão, a amizade entre Angelines e Valdez permaneceu intacta. Ela o acompanhou especialmente em 1985, quando o ator foi diagnosticado com câncer de estômago devido à sua dependência do tabaco. Ele foi operado imediatamente, mas durante a cirurgia descobriram que a doença já havia feito metástase em sua medula espinhal. Os cuidados paliativos foram o prelúdio do seu fim. Ele faleceu em 9 de agosto de 1988. A atriz foi a única integrante de Chespirito que compareceu ao enterro no Mausoléu do Anjo, na Cidade do México. Ela ficou tão devastada que se disse que permaneceu 2 horas ao lado do caixão. E, assim como Dona Clotilde, não parava de chamá-lo de meu Rorro. Nos anos seguintes, Angelines cumpriu com suas tarefas em Chespirito e foi uma mãe presente para Paloma. No entanto, algo havia se quebrado dentro dela. A maneira como Valdez morreu a atormentava. Mesmo assim, ela nunca conseguiu parar de fumar. Ela fumava mais do que de costume e até adormecia em frente à televisão com um cigarro na boca. Quando perguntaram por que ela fumava, respondeu que a ajudava a controlar a ansiedade. Eu não sabia que ela também tinha desenvolvido um câncer. E é assim que nossa história volta ao começo. No início de 1994, Ângel Inês sabia que seu fim estava próximo. Os tratamentos eram insuficientes e as dores a torturavam sem piedade. Ela contava com a ajuda e a companhia de sua inseparável filha Paloma e, em meio a essa batalha, pediu à família de Valdez um favor especial, que seus restos fossem sepultados próximos aos de seu grande amigo. Os filhos do ator sempre prezaram seu vínculo familiar, aceitando prontamente. Após o pedido, a saúde de Angelines se agravou. O dia fatal chegou em 25 de março de 1994, quando ela partiu aos 69 anos. Com a tranquilidade de quem deixou tudo em vida, como ela havia desejado, seus restos descansam ao lado dos de Dom Ramon. Assim, eles continuam unidos, como na Vila do Chaves. Angelines Fernandes havia falecido, mas sua importância só fez crescer. Angelines deixou sua marca na atuação e na vida durante sua jornada neste mundo.
Nasceu na Espanha, desenvolveu sua carreira no México e foi adorada em todo o mundo. Desde muito jovem, soube o que era lutar de verdade, e esse espírito guerreiro a acompanhou durante toda a sua carreira como atriz. Assim como Chespirito, Dona Clotilde continua sendo transmitida com grande sucesso mundialmente, cativando novas gerações. No entanto, a personagem não ficou alheia às mudanças da época e hoje gera debates sobre a representação das personagens femininas e os estereótipos. Hoje, a figura da solteirona deixou de ser motivo de piada e passou a ser valorizada como Angelines. Ela deu um caráter independente e forte à personagem, indo além dos clichês nos quais poderia ter caído. No entanto, muita gente acha que tanto Dona Clotilde quanto Dona Florinda mostram as mulheres como pessoas que precisam dos homens para se sentirem completas. As polêmicas persistem. E falando em polêmicas, os bastidores do programa inspiraram a série Chespirito Sem Querer Querendo, onde Angelines é interpretada pela atriz Andrea Nolli. Os fãs e até os atores daquele elenco questionaram o enfoque da história, já que a acusam de romantizar os fatos reais e representar de forma muito negativa aqueles atores pelos quais os filhos de Chespirito guardam rancor. Ainda assim, muitos concordam que a própria atriz de Dona Clotilde merecia sua própria cinebiografia. Por suas atuações e por sua personalidade, Angelina Fernandes sempre será lembrada pelo público que a viu brilhar. Um público que, apesar de tê-la conhecido como uma bruxa, não deixa de lhe dedicar grande carinho e respeito.